Muito se ouve falar sobre pactos, mas isso é realmente necessário? O que eles falam, o que eles prometem, o que não é verdade? Eu sou o Johnny e você está na Toca do Tigre. Fica aqui comigo que até o final do vídeo você vai entender tudo sobre os pactos e o que te aprisiona. O que você primeiro precisa saber para não cair nesse tipo de armadilha é que Deus habita o seu coração, que toda energia vem do seu coração, está conectada no seu coração. Deus, ele é a consciência suprema, é o criador de todas as coisas, masculino, feminino, luz e trevas. Quando eu falo trevas, tá? Não é mal. Quando a gente tem essa divisão de luz e sombras, acende uma luz dentro da sua casa. Quando você ver ela, você olhar para o alto e ver aquela luz, você vai ver que em torno dela gera uma sombra. Porém, aquela sombra, se você parar para reparar, de fato, aquela sombra também é um tipo de luz. É uma luz de uma forma diferente, mas não deixa de ser luz. Então, você entendendo primeiro que Deus, o Criador de todas as coisas, ele habita o seu coração e ele está dentro de todos os seres vivos. Ele é um mistério que não tem explicação. É o ar que nós respiramos, é a vida das plantas, é a vida dos peixes, é a vida dos mares, é a vida da terra, é vida. Deus é vida. Sempre foi vida. Sempre foi o elixir da vida. Sempre o poder da criação. Independente do nome que você chama, Deus é Deus. Então esqueça um pouco esses nomes, vamos deixar um pouquinho de lado. Jesus, Javé, Brahma, Vishnu, o nome que você chame Deus, tá? Você precisa entender que Deus, ele é o feminino e o masculino. Luz e sombra. Tudo que é feito no universo é manifestação de Deus, tá? A consciência, ela tem a sua polaridade. A polaridade da consciência é a ignorância. E aí é onde moram esses pactos. É natural, tudo no universo tem que ter a sua polaridade, faz parte do equilíbrio. Para haver o equilíbrio, tem que existir opostos. Então, por isso que nós falamos de luz e sombra, masculino, feminino, positivo, negativo, consciência e ignorância. E hoje, esse assunto de pacto, a gente entra muito forte nessa questão de ignorância. Essa ignorância, ela existe dentro de todos nós. Por isso que a gente vê esse mundo perdido, esse mundo no caos. Porque muitas pessoas, elas não encontram o seu equilíbrio. E tudo na vida é equilíbrio. E quando nós aceitamos a seguir o caminho do meio, a gente tem esse entendimento do equilíbrio, que é necessário existir a ignorância. Ela existe, ela é real. Por isso que a gente vê esse mundo perdido no caos. A gente vê todas essas coisas acontecendo no mundo, né? Essas atrocidades, essas coisas ruins, que são pessoas que elas não entenderam ainda que o divino sempre habitou dentro delas. O divino somos nós, somos todos os seres vivos. Tudo que é vida é manifestação de Deus. Por isso que muitas vezes eles tiraram ali o feminino, quando falam de Deus, tiraram o feminino, mas Deus também é o feminino. É o masculino ou feminino. Então, algumas pessoas chamam de Deus, outros chamam de deusa, mas é tudo a mesma coisa, tá? Não é limitado, pois é uma consciência. Consciência é o equilíbrio de todas as coisas. Existem todas as polaridades dentro da consciência. Porém, como nós estamos numa cadeia evolutiva muito baixa, as pessoas se perdem dentro dessa polaridade. Como nós estamos num nível muito baixo de evolução, quando eu falo nós, eu estou falando desse planeta. Lógico que tem pessoas que estão buscando o autodesenvolvimento, pessoas que estão se desenvolvendo, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão evoluindo. Porém, a maioria das pessoas desse mundo, elas desejam ficar dentro da ignorância, submersa nas polaridades. E sempre foi o caminho do meio, tá? Sempre foi o caminho do meio. Ninguém aqui está falando sobre ser santo, mas sim falando sobre a polaridade, sempre buscar o equilíbrio. E por falta de equilíbrio, surgem muitos desses pactos. Pessoas com aqueles desejos que não são do coração delas, são padrões implantados. Elas buscam esses pactos, buscando sempre coisas materiais.
Só que essas pessoas, elas não entendem que essa vida que nós estamos levando, é uma vida passageira. Nós somos seres eternos, sempre, sempre existiremos. Eu, hoje, estou como Johnny. O Johnny é passageiro. Ele vai viver um período aqui, ele vai viver o que ele precisa viver, ele vai experienciar o que ele precisa experienciar, e depois o Johnny vai deixar de existir. Mas a consciência que habita o Johnny, ela vai existir para sempre. Ela é eterna. Bom, depois dessa introdução, que tudo é manifestação de Deus, que Deus, ele habita você, ele habita todos os seres vivos, ele habita no invisível e no visível, no impossível e no possível. Deus é tudo e todos. Depois dessa introdução, que Deus é o visível e o invisível, o possível e o impossível, é a polaridade de todas as coisas. Gente, eu tô com uma bichinha aqui que tá no meu pé, se esfregando, se esfregando, se esfregando, se esfregando. Ela quer vir pro meu colo. Então deixa eu pegar ela aqui e a gente já volta com a introdução. Acontece. Vem cá, vem. Ai, ai, ai. Vamos lá. Voltando aqui. Partindo pelo ponto, né, dessa introdução básica, que Deus está em todas as coisas, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: se Deus está em todas as coisas, se Deus está no visível e no invisível, no possível e no impossível, se Ele habita dentro de mim e todos os seres vivos, por que de acho eu preciso de um pacto? Acho que é a primeira pergunta a se fazer, tá? Então vamos lá. Essa cultura de pacto é uma cultura muito antiga, existe muito tempo, tá? Isso começou quando a Igreja Católica começou a demonizar certas atitudes e certas pessoas de algumas religiões mais antigas. Quando a gente pega a Bíblia assim, a gente ouvia muito falar sobre sacrifício, sobre essas outras coisas aí. Depois da vinda de Jesus, até então, pela Bíblia, tá? Que foi manipulada, modificada mais de 400 mil vezes. Não, é um livro que tem muitas passagens importantes, porém, a gente não pode confiar em tudo que está escrito ali. Ali é como se fosse um manual, tá? Porque foi escrito em muitas épocas diferentes, com muitas pessoas diferentes, e devido estar em vários tempos diferentes, é muito do que o pessoal da época eles pensavam, entendeu? Eles pensavam muitas coisas. Então, assim, cada um pensa em alguma coisa. E como ela pensa em alguma coisa, a gente tem que olhar porque tem muito a ver essa questão da época, é a mentalidade que era utilizada na época, tá? Vai lá, paizinha. Bom, então, assim, é muito de mentalidade. Então, existiam esses sacrifícios envolvendo sangue, na própria Bíblia fala sobre isso, em algumas passagens, em algumas religiões fazem isso. Só que quando o nosso mestre veio para cá, quando eu falo mestre, é o meu mestre, é o nosso mestre, é Yeshua HaMashiach, que muitos conhecem como Jesus, que foi conhecido depois como Cristo, tá? Quando ele veio para cá, ele veio nos ensinar que para nos conectar com o divino, para ser perdoado, etc e tal, não precisavam mais de sacrifícios. Na verdade, nunca precisou. É o que eu falei da mentalidade da época. Isso aí são comportamentos primitivos que existiam em algumas épocas aí, há 4 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, 5 mil anos atrás. Então, quando ele veio, ele falou, gente, não precisa se sacrificar. O caminho sempre foi seu coração. Se você fez algo que não é legal, muda o seu jeito de agir e se arrependa, mas não se arrependa como sentir culpa. Se arrepender é não cometer mais aqueles mesmos atos de delito, tá? Então, Jesus, ele sempre vem ensinar isso. O que ele veio ensinar? Ele sempre vem ensinar a autoiluminação. Não é esse negócio como os pecadores, não tem nada a ver isso, sabe? Não tem nada a ver isso. Nós estamos numa caminhada que nós temos, sim, muita ignorância e temos também muita consciência quando a gente escolhe acessar essa consciência, tá? Senão a gente fica inerte na ignorância. E o mundo hoje, a maioria das pessoas estão na ignorância, estão dentro dessa ignorância. Que essa ignorância, ela é brutal, ela é brutal. Por isso que ainda, como muitas pessoas que falam que pacto resolve alguma coisa, que para você ter proteção, você precisa ter um pacto, acaba causando a confusão em algumas pessoas, tá? Mas assim, nunca houve pacto, tá? O único pacto que existe é você entender de fato o que você é e você ser você por completo. Independente do que te ensinaram, independente do que te falaram,
e sim dependente do que você enxerga, do que você é, como você enxerga as coisas e as suas ações, como são baseadas as suas ações, mas baseado não é baseado com uma metodologia de ensinamento, baseado com o que você sente, com o que você é, tá? Então sempre foi isso. Então assim, se Deus habita dentro de você, para que de acho você vai precisar fazer um pacto para proteção? Muitas religiões, elas ainda seguem esses protótipos arcaicos de 5.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, sobre pactos, que para você ter, você tem que fazer um pacto, gente. Sim, ó, quando é feito um pacto, você está fazendo um pacto com a sua ignorância. Ou com a ignorância coletiva. Mas a partir do momento que existe uma ignorância coletiva e você participa, você dá força para ela, você acaba se perdendo no seu caminho, tá? É que minha gatinha tá correndo aqui agora. Ela fica correndo. Mas vamos lá. Aqui é uma coisa simples, de gente pra gente, não tem muita frescura, não tem muito ensaio, não tem um roteiro também, tá? Eu falo o que eu sinto dentro do meu coração, tá? Então é assim, é mais um bate-papo mesmo, uma coisa bem simples, um bate-papo, porém assim, simples, porém poderoso. Quando eu falo poderoso, não é que eu sou mestre de ninguém, não é que eu quero contar verdades para ninguém. O que eu quero é sempre te chamar para uma reflexão. É para você pegar essas palavras que eu estou dizendo e refletir. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar em mim, tá? Eu estou pedindo para vocês refletirem, tá? Sempre isso. Sempre o intuito aqui nesse canal é reflexão. Sempre. Não é falar a verdade, não é contar. Às vezes eu conto algumas caminhadas minhas, algumas histórias minhas, mas elas serviram para mim. Talvez sirva para outras pessoas e talvez não sirva e tá tudo bem, tá? E voltando nessa questão desses pactos aí, gente, quando você vai lá e faz um pacto, principalmente para ter proteção, porque muitas religiões falam que precisa, você tira do seu sangue. Gente, você está cometendo a pior coisa que você pode fazer da sua vida. Você está tirando o seu sangue é seu código, é o seu código acástico. Você tira esse código seu que vem de todos os seus ancestrais. Sangue é poder, tá? Poder. Tá? Então quando assim você abre um pulso, abre seja lá o que for, para fazer pacto de sangue, seja para proteção, seja para bens materiais, meu amigo, você está fazendo pacto com a sua própria ignorância. Não tem uma outra palavra para poder definir isso. Não tem. É ignorância. Você pega seu sangue, que é algo sagrado, e dá para uma criatura, um ser, porque uma pessoa falou para você que se você fizer aquilo, você vai ter dinheiro, você vai ter poder, você vai ter proteção, você tira o que tem mais de sagrado dentro de você, que é o seu DNA, para ceder para energia. Que diacho de energia que é essa? Coisa boa não é, porque é ignorância. Porque assim, ó, se você entende que Deus é você, independente da sua fé, independente da sua religião, aqui eu não estou para pregar religião, inclusive eu não tenho religião, conheço um pouco de cada uma, mas eu não tenho religião, eu falo sobre as minhas vivências no mundo espiritual, e você tira aquele sangue seu ali para dar para uma criatura, que tipo de criatura que está pegando o seu sangue? Que egrégora que você está alimentando? Porque assim, esses caras, eles criam um padrão de pensamento coletivo falando sobre essas situações, sobre essas coisas, etc e tal, e muitas pessoas acreditam. E quando você acredita, você alimenta aquela egrégora existente. E você alimentando aquela egrégora existente, você acaba se tornando refém dela. Então, assim, o seu sangue, ele é sagrado, ele sempre foi. Aquele negócio que a gente vê das pessoas pegando, fazendo oferendas, matando animais. Gente, de novo, que tipo de energia se alimenta de sangue, de morte? Um sangue que é tirado de qualquer ser, a partir que saiu dali de você, ela não está mais viva, porque ela não está mais correndo na sua corrente sanguínea. Ela perdeu a potência dela, entre aspas, né? Mas para que um infeliz vai pegar e vai se banhar com sangue? A gente vê aí na internet várias pessoas batendo no peito, falando eu sou bruxo, eu sou bruxo. De fato, eles são sim, tá? Mas eles são muito ignorantes, tá? Ele é a bruxa da ignorância, tá? Eu trabalho no mundo espiritual e eu nunca precisei disso. Sempre foi meu coração. Deus sempre esteve aqui. Então assim, você pega, mata um animal e se banha com o sangue do animal, gente.
Que loucura que é essa? Se banhar com o sangue do animal, gente, aquilo ali é energia de morte, energia de sofrimento, de dor. Ah, pessoal, e outro ponto, muitas vezes eles falam de Exu, de Pombagira, é para minha Pombagira, é para meu Exu. Gente, esses seres, eles são seres de luz. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que tem a luz, e quando você acende a luz, você vê que em volta dela forma um outro tipo de luz, mas ele é uma luz também que ele ilumina, é um tipo de luz, vamos falar assim, um pouco mais escura, mas não deixa de ser uma luz. Então, Exu, Pombagira, Malandro, todas essas forças aí que são denominadas como linha de esquerda, eles são luz, tá? Eles não precisam de sangue, tá? Quem precisa de sangue é a ignorância. São seres, são egrégoras que são formadas pela ignorância. E eles precisam do seu sangue para se alimentar. Por isso eles te vendem pactos. E eu sei que muitos desses pactos eles não são baratos, eles são caros. Eles abusam de você para implantar esses pactos na sua cabeça. Então, assim, cuidado. Pombagira, Exu, Malandro é energia de extrema luz. Extrema luz. Tá? Não tem nada de pacto, não. Então, Exu, Pombagira, Malandro, eles não precisam de sangue. Até porque esses seres, eles são você em outro nível cósmico. Pelo menos a maioria deles, tá? Alguns outros são familiares, podem ser a sua esposa, seu esposo, seu filho, seu avô, sua mãe, seu pai, em outros níveis cósmicos, tá? Então, assim, essas energias, elas não precisam de sacrifício, não precisa de sangue, tá? Quem precisa de sacrifício de sangue é a ignorância, sempre foi a ignorância. E sem contar uma coisa muito importante também, que muitas dessas pessoas que elas fazem pacto para outras pessoas, elas são intermediários, tá? Então, assim, a pessoa ela não acredita nela. Ela não confia nem um pouquinho nela. Então ela vai confiar nessa outra pessoa aí, que seria esse tal de intermediário. Você pega seu poder de prosperidade, de amor, de paz, de fé, e você deposita nessa pessoa. Quando você deposita isso na pessoa, e a pessoa vai lá e faz um pacto por você, mesmo que seja com seu sangue, mesmo que pegue um animal e mate o animal, e depois joga o animal nas suas costas, o sangue do animal na sua cabeça. Gente, aqui onde está o nosso principal chakra, jogar um sangue aqui, você está bloqueando, você está se bloqueando, entendeu? Então, assim, joga um sangue aqui na cabeça, na nuca, gente, é um negócio que, assim, você pega e você dá o poder para aquela pessoa, porque você está acreditando naquilo, então você fica todo preso, todo amarrado, e aquela pessoa que fez o seu pacto, a sua prosperidade, todas as coisas boas que tem para você, ela acaba se alimentando disso. O próprio intermediário, tá? Então, assim, nunca foi sobre criaturas malignas, etc e tal. Existe o mundo espiritual. Ele é real, tá? Inclusive todos nós somos seres espirituais vivendo uma jornada terrestre. Todos nós. Existe esse mundo espiritual e nós fazemos parte do mundo espiritual, tá? Todos nós fazemos. Assim como existe esse planeta, existem imensos planetas por aí, com imensas civilizações, algumas mais evoluídas, outras não tão evoluídas assim, mas todo mundo seguindo o fluxo do universo, que é o fluxo da criação, que é o fluxo da evolução. Então, assim, existe todas essas coisas, existem seres extraterrestres, existe tudo, tá? Talvez você não acredite, eu não tô aqui para te vender história. Eu tô aqui para te chamar para uma reflexão. Então sempre existiram essas coisas, esses outros seres, e nenhum ser se alimenta disso. O único ser que se alimenta disso é uma egrégora, é uma energia que se manifesta, é a própria ignorância. Então, assim, não faça pactos, porque assim, o intermediário, além dele estar acabando com a sua vida, tá acabando com a sua vida, ele está se beneficiando, primeiro, por valor, porque você tira do seu dinheiro e paga para ele, do seu poder, que é o mais principal, que é o seu poder de criador, que Deus colocou isso dentro de cada um de nós. Gente, pelo amor de Deus, é muito estranho. E assim, o que eu fico mais olhando assim, eu fico pensando o que passa na cabeça da pessoa para cair numa armadilha dessa, tá? A gente tá num sistema muito bruto, que é o sistema que nós estamos inseridos, tá? Aqui é um sistema que todos nós estamos aprendendo muito, inclusive esse que vos fala. Então a gente está aqui para evoluir, tá? Então assim, esse sistema, por ser um dos mais baixos da cadeia evolutiva do universo, ele é muito baixo.
Então, assim, aqui nesse plano, não estou falando em nós, tá? Não em nós, mas estou falando do plano. Nesse plano é o plano onde a ignorância reina, tá? No plano, não estou falando do planeta, a natureza é muito bela, o planeta é maravilhoso, a nossa vida é maravilhosa. Mas, gente, é só você pegar o top 10 de músicas ouvidas no Spotify ou no YouTube, você vai ouvir qual é o nível das pessoas, como esse nível está tão baixo, tá? Então, assim, meu intuito aqui é sempre chamar quem se interessa por esse tipo de assunto para reflexão. Sempre reflexão. Sempre. O intuito aqui sempre foi te chamar para uma reflexão. Então, vamos olhar isso aí, tá? Com carinho, para não dar o nosso poder para outras pessoas, para nossas outras entidades. Existem entidades malignas, existem, porque é uma egrégora porque as pessoas elas acreditam nisso e acaba gerando essa egrégora e elas se alimentam disso, elas se alimentam de pactos, elas se alimentam do seu medo, da sua insegurança, da sua incerteza, dos seus sentimentos mais baixos. E isso que sustenta esse sistema. E hoje, assim, a gente está numa guerra, tá? Até por isso que eu venho aqui gravar esses vídeos. Nós estamos vivendo uma guerra, tá? E o lado, o qual eu represento, não estou falando, me colocando como o bonitão, que sabe todas as coisas, que faz todas as coisas, não, tá? Eu estou falando o lado o qual eu caminho, nosso lado, que é o lado da consciência, da sabedoria e principalmente do amor, a gente vem perdendo essa batalha nesse plano aqui, porque ele tá muito baixo. Ele é muito baixo mesmo, tá? Assim, eu venho fazer esses vídeos, sabe? Esse tipo de conteúdo que eu faço, eu não vou ganhar dinheiro. A verdade, eu não vou ganhar dinheiro, mas eu tenho minhas coisas, sabe? Eu venho aqui com o propósito de missão, de contar as minhas jornadas, as minhas situações, as minhas questões, os meus pensamentos e sempre te chamar para uma reflexão. Esse tipo de conteúdo que eu faço não dá dinheiro. Se fosse para ganhar dinheiro, eu iria muito bem fazer como muitos fazem aí. Muitos vão lá, se pintam a cara, fazem uma coisa diferente, viram um bruxão e começa a jogar conteúdo sensacionalistas, que as pessoas gostam desse tipo de conteúdo, né? Porque a ignorância, ela se alimenta disso, e como nós estamos num nível muito baixo, eu virava o bruxão lá, pegava todo o conhecimento que eu tenho, que eu aprendi, e ia fazer igual todo mundo faz. E eu tô aqui exatamente para fazer diferente, para ser uma pessoa, a pessoa que de fato eu sou, o ser que eu sou. Eu poderia me pintar, virar o bruxão, fazer um monte de coisa, etc, 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 e eu teria milhares de views. Milhares de views. Como muitos aí tem, né? A gente vê muitas pessoas aí que eram bruxo, satanista, evangélico, pastor, depois vai para outro país, vira isso, vira aquilo, vira homem, vira mulher, e tá tudo bem, cada um faz o que quer, entendeu? É muito bem, muito assim, cada um faz o que quer, isso chama o livre-arbítrio. Cada um faz o que quer no final, mas depois arque com suas consequências. Muitas vezes as consequências não são aqui. Muitas vezes as consequências é cadeia de propósito evolutivo mesmo. Então, assim, pessoal, tome muito cuidado, tá? Com muito que as pessoas falam por aí, tá? Inclusive, toda vez que eu venho falar aqui, eu nunca falo não faça, não fez. O que eu tô falando é verdade. Eu já perdi, assim, a vontade de ter razão há muito tempo, tá? Se eu Se eu quisesse ter razão, assim, eu não estaria gravando esse tipo de vídeo, tá? A verdade é essa, porque assim, eu vou nadando contra a maré de tudo que é falado, tá? De religião, de muitos espiritualistas que se dizem livres aí, que falam um monte de besteira, que colocam um monte de coisa. Tem muita gente boa aí no meio, muitas pessoas boas, mas tem muita gente também que a gente percebe que fala muita besteira, que quer engajar, que quer views, que quer isso, etc e tal. Falando em views, se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Eu preciso de 80 inscritos para chegar na nossa primeira meta de 500 inscritos. Então se inscreva no canal aqui que você me ajuda bastante. Além de divulgar essa palavra, essa mensagem para outras pessoas, porque assim, igual eu falo sempre, né, o sistema ele é muito bruto. E o que reina aqui nesse sistema é a ignorância. Então a gente vê o algoritmo favorecendo de alguma forma, não que o algoritmo seja do mal, etc. Ele é um sistema, né? Então ele entende o que dá audiência. E bom, gente, se você chegou até aqui, eu te agradeço imensamente, tá?
Não é fácil, tá? A gente vê muitas coisas acontecendo aí no mundo, a caminhada é muito individual, mas aqui a gente está para caminhar junto de alguma forma. Às vezes nós não estamos juntos fisicamente, mas porém, mentalmente a gente cria uma egrégora de luz, e essa egrégora de luz que já existe, ela nos abastece, nos alimenta e ajuda cada um de nós a seguirmos nossas caminhadas. Então, gratidão. E lembrando, aqui eu não quero ter razão. Aqui eu quero te chamar e te convidar para uma reflexão. Tamo junto. Forte abraço.